Olá pessoal, para o vídeo de hoje eu vou utilizar o fio barbante, número 6. Pode ser um fio mais espesso, tá certo? Vou utilizar uma agulha de 3,5 milímetros. Para iniciar, eu vou fazer o nó corrediço. Irei fazer 5 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço 4 correntes para dar altura de um ponto alto duplo. Laço a agulha por 2 vezes, venho dentro desse anel que se formou com as correntes, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças até o final, formando ponto alto duplo. Depois disso, vamos fazer 4 correntes de separação. Após fazer as correntes, vou laçar por 2 vezes, volto dentro desse círculo e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos duplos da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, já fiz aqui o primeiro, laço por 2 vezes e trabalho mais um ponto alto duplo, totalizando 2 pontos. Separo com 4 correntes. Agora, nós vamos seguir trabalhando 2 pontos altos duplos separados por 4 correntes, até completarmos 6 grupos de pontos altos duplos no total. Pronto, após trabalharmos os 6 grupos de 2 pontos altos duplos separados por 4 correntes, eu vou inserir a agulha na 4ª corrente inicial e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, antes de prosseguir, eu vou fazer o acabamento dessa sobra de fio inicial. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo até chegarmos dentro do primeiro espaço das correntes. Nós vamos trabalhar 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui dentro do espaço, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, vamos ficar com um total de 5 pontos altos
contando com as correntes. Após fazer os 5 pontos altos no total, nós vamos fazer 2 correntes de separação. E no próximo espaço, vou trabalhar 5 pontos altos. E vamos continuar dessa forma por toda a volta, trabalhando 5 pontos altos em cada espaço das correntes, separando sempre com 2 correntes. Após finalizar toda a volta, vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Para seguir em frente, nós vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto da base, desde aqui, desse espaço que fizemos o ponto baixíssimo de fechamento. Então, serão 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Pronto, então fizemos 5 pontos baixos. Aqui no espaço da corrente, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Iremos fazer isso por toda a volta, tá? Trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto da base e 3 pontos baixos para cada espaço das correntes. Após finalizar essa volta, nós vamos fazer um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto baixo. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo uma corrente. Vou trabalhar 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. E no próximo ponto, após fazer esses 2 pontos baixos, eu vou laçar. E vamos fazer um ponto puff. Busco o fio, laço, tiro apenas 2 alças. Vamos repetir isso por 5 vezes no total. Após fazermos todas as repetições, nós ficamos com um total de 6 alças na agulha. Agora, eu vou laçar e com apenas uma alça, tirar todas as alças que estavam na agulha. Agora, vamos aqui no próximo ponto e faremos aqui um ponto baixo. No ponto após o ponto puff. Faço um ponto baixo no próximo ponto, mais um ponto baixo. Então, fizemos aqui 3 pontos baixos depois do ponto puff. Ficou dessa forma. Agora, laço e aqui no próximo ponto, nós vamos trabalhar mais um ponto puff, da mesma forma que anteriormente.
Laço, busco o fio, tiro 2 alças e repito esse movimento por 5 vezes no total, até termos apenas 6 alças na agulha. Pronto. Agora nós vamos laçar e tirar todas as alças de uma vez. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Não esqueça de puxar o fio para que o ponto baixo perto do ponto puff não fique muito folgado. Sempre coloque o ponto puff para fora para criar o relevo. Siga fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. E no ponto seguinte, vamos fazer um ponto puff. Seguiremos dessa forma por toda a volta. Pronto. Após finalizar o último ponto puff, aqui no finalzinho vai sobrar um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Depois disso, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo para fechar essa volta. Esta volta será da seguinte forma. Vamos iniciar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. E aqui dentro do fechamento do ponto puff da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Serão 2 pontos no mesmo espaço da base. Agora seguiremos fazendo 3 pontos altos, um ponto para cada ponto baixo da base. Após fazer os 3 pontos altos, aqui no fechamento do ponto puff, trabalho 2 pontos altos. Seguiremos com essa sequência por toda a volta, trabalhando 2 pontos altos para cada fechamento do ponto puff e um ponto alto para cada ponto baixo dessa volta. Pronto,
Finalizamos mais uma volta. Agora eu vou fazer o fechamento na terceira corrente. Para essa próxima volta, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto da base. Então, desde aqui do início, vamos inserir a agulha e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Ficou dessa forma, agora faço um ponto baixíssimo para fechar essa volta. Inicio a próxima volta com uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto. Faço duas correntes. Pulo um ponto da base no ponto seguinte e trabalho um ponto baixo. Faço novamente duas correntes, pulo um ponto da base, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Trabalho dessa forma por toda a volta. Depois de finalizar essa volta, faço duas correntes e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Insiro a agulha nesse próximo espaço das correntes. Trabalho 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Aqui dentro desse mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos. Agora, para cada um desses espaços das correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Faça isso por toda a volta.
Após finalizar essa volta, faça um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Para esta próxima volta, nós vamos iniciar com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Sigo fazendo mais 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto, totalizando 3 pontos baixos aqui no início dessa volta. Agora, vou laçar minha agulha por 2 vezes e vou introduzi-la bem aqui nesse ponto baixo da carreira que fizemos um ponto baixo, 2 correntes. Dessa forma aqui, pegando o ponto baixo por trás. Então, insiro a agulha dessa forma, busco o fio e aqui vamos trabalhar um ponto alto duplo em relevo. Depois de fazer o ponto alto duplo em relevo, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 3 vezes. Depois disso, vou laçar minha agulha por 2 vezes, volto lá naquela carreira que fizemos um ponto baixo e 2 correntes, introduzo a agulha por trás do ponto e faço aqui um ponto alto duplo. Sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base por 3 vezes. Repito a sequência por toda a volta. Para finalizar a volta, faço o último ponto alto duplo em relevo, introduzindo a agulha aqui por trás do ponto e finalizando essa volta. Faço um ponto baixíssimo para finalizar. Para a próxima volta, faço uma corrente, sigo fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Aqui neste ponto alto duplo alongado, nós vamos fazer um ponto puff, igual o que fizemos anteriormente. Laço, busco o fio, tiro 2 alças por 5 vezes no total. Tiro todas as alças. Sigo fazendo 3 pontos baixos, agora um ponto baixo para cada ponto da base.
E no próximo ponto, trabalho um ponto puff. Faço dessa forma por toda a volta. Após finalizar, faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, eu vou avançar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Agora, vou trabalhar 4 correntes para dar altura de um ponto alto duplo. Laço o fio por 2 vezes e introduzo no mesmo espaço, onde fizemos o ponto baixíssimo. Busco o fio, laço, tiro 2 alças, laço, tiro 2 alças. Vamos ficar sempre com 2 alças na agulha. Repetiremos isso aqui nesse mesmo ponto por 3 vezes. Então, aqui eu estou fazendo a segunda repetição, tiro 2 alças e tiro 2 alças. Laço por 2 vezes, volto no mesmo espaço, terceira repetição, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Ficamos aqui com 4 alças na agulha. Agora eu vou laçar e vou tirar todas elas, formando 4 pontos altos duplos fechados juntos. Faço 4 correntes de separação. Laço por 2 vezes, venho no ponto baixo do meio, neste ponto baixo aqui. Então, introduzo a agulha, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças por 2 vezes. E aqui nesse espaço, nós vamos trabalhar 4 pontos altos duplos, tá? E vamos fechar esses pontos no final, todos juntos. Então, aqui eu fiz o segundo ponto alto duplo, incompleto. Agora, o terceiro ponto alto duplo incompleto. Quarto e último ponto alto duplo incompleto. Ficamos com 5 alças, vou tirar todas as alças de uma vez, formando 4 pontos altos duplos fechados juntos. Faço sempre 4 correntes de separação, introduzo a agulha nesse ponto baixo aqui do meio dos 3 e faço novamente o grupo com 4 pontos altos duplos fechados juntos. Vou trabalhar dessa forma por toda a volta. No fim, vamos fazer um fechamento com ponto baixíssimo, aqui no fechamento dos 4 primeiros pontos que fechamos juntos. Para a próxima volta, avanço para dentro do espaço das correntes, já fazendo o ponto baixo, e nessa volta nós vamos trabalhar 5 pontos baixos
para cada espaço das correntes. Então, estou trabalhando aqui meu último ponto baixo dos 5. Vou para o próximo espaço e trabalho 5 pontos baixos também. Então, vamos fazer isso por toda a volta. Para finalizar, fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E para esta volta, vamos iniciar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da base. Então, venho aqui no ponto seguinte, trabalho ponto alto, e vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto até o final da volta. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente. Nessa próxima volta, nós vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer isso até o final. Um ponto baixo para cada ponto. Para a próxima volta, nós vamos iniciar fazendo 3 correntes para dar a altura do ponto alto, mais 5 correntes de separação, totalizando 8 correntinhas. Após fazer todas as correntes, laço, volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Após fazer o ponto alto, vamos obter um leque. Laço o fio e pulo 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, insiro a agulha, faço um ponto alto, depois 5 correntes de separação. Laço o fio e trabalho mais um ponto alto no mesmo espaço. Vamos continuar repetindo essa sequência por toda a volta. Laço o fio, pulo 4 pontos aqui na base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto, depois 5 correntes de separação, mais um ponto alto no mesmo espaço. Vamos fazer isso por toda a volta. No final da volta, vamos introduzir a agulha na terceira corrente e vamos fazer um ponto baixíssimo. Para a volta de número 15, faça apenas 7 pontos altos em cada espaço da corrente. Depois, finalize fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Para a próxima volta, insira a agulha no espaço anterior entre os grupos de 7 pontos e faça um ponto baixíssimo.
dessa forma que mostro aqui no vídeo. Depois, para iniciar, faço 3 correntes, pulo este primeiro ponto, 1, 2, 3, aqui no quarto ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Sigo fazendo 4 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Faço 3 correntes e entre os grupos de 7 pontos altos da carreira anterior, faço um ponto baixíssimo. Vamos repetir tudo novamente. Inicio fazendo 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto, insiro a agulha, faço ponto baixo, depois 4 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto baixo. Finalizo a sequência fazendo 3 correntes e um ponto baixíssimo bem aqui no espaço entre os grupos de 7 pontos altos da carreira anterior. Faço isso por toda a volta. Fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo da carreira. Avanço para dentro do próximo espaço das correntes. Faço 2 pontos baixíssimos. Venho para o segundo espaço. Trabalho um ponto baixíssimo dentro desse espaço, 3 correntes para dar altura do ponto alto e dentro do espaço, aqui dentro vou trabalhar 2 pontos altos, então ficamos aqui no início com 3 pontos altos, contando com as correntes. Faço 4 correntes de separação e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Novamente, faço 4 correntes de separação. E mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, nós vamos seguir dessa forma. Fiz 3 pontos no início, 4 correntes, 3 pontos altos, 4 correntes, mais 3 pontos altos. Vou laçar, venho para esse espaço aqui do meio, do próximo grupo, trabalho 3 pontos altos. Depois, 4 correntes de separação. Volto no mesmo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Faço 4 correntes de separação. Volto no mesmo espaço. Posso puxar dessa forma os pontos para que a gente consiga trabalhar mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, finalizando o grupo de 3 pontos altos no mesmo espaço, separados por 4 correntes. Vamos fazer isso por toda a volta. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo bem aqui na terceira corrente inicial.
Na sequência, vamos trabalhar 2 pontos baixíssimos até chegarmos no primeiro espaço de correntes. Aqui trabalho 3 correntes para dar altura de um ponto alto, mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Sigo trabalhando 3 pontos altos, aqui um ponto alto para cada ponto da base. Então, no início, fizemos 2 pontos altos, depois trabalhamos 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. E no próximo espaço da correntinha, vamos fazer 2 pontos altos. Então, vamos ficar com 7 pontos no total, contando com as correntes. E vamos repetir essa configuraçãozinha por toda a volta, tá? Então, laço. Venho aqui dentro desse primeiro espaço das correntinhas, faço 2 pontos altos, depois trabalho um ponto alto para cada ponto da base, serão 3 pontos. E finalizo fazendo 2 pontos altos no último espaço das correntes, totalizando 7 pontos. Repetiremos isso por toda a volta. Após finalizar toda a volta, introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, vamos trabalhar 2 pontos baixíssimos até chegarmos no ponto do meio. Então, 1, 2, até chegarmos aqui neste ponto, tá? Então, vou trabalhar aqui 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Aqui neste ponto, eu vou subir 4 correntes para dar altura do ponto alto duplo, mais 3 correntes de separação, totalizando 7 correntinhas. Laço a agulha por 2 vezes, volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto duplo. Ficará um leque dessa forma. Laço a agulha por 2 vezes. Aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplos. Aqui nesse mesmo espaço, tá? Depois laço por 2 vezes, pulo 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto, insiro a agulha, trabalho um ponto alto duplo. Depois, 3 correntes de separação. Laço por 2 vezes e faço novamente um ponto alto duplo aqui no mesmo espaço. Vamos repetir tudo isso novamente. Laço por 2 vezes, venho nesse espaço, trabalho 3 pontos altos duplo. Após finalizar a volta, faço um ponto baixíssimo na quarta corrente inicial,
Subo 3 correntes, venho dentro desse primeiro espaço das correntes e aqui trabalho 2 pontos altos, faço um ponto alto em cima do ponto alto duplo do leque da carreira anterior e também trabalho um ponto alto para cada ponto alto duplo do grupo de 3 pontos da carreira anterior. Dessa forma, eu vou continuar trabalhando pontos altos em cima de cada ponto alto duplo da carreira anterior e dentro do espaço das correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço isso por toda a volta. Aqui no final, fiz um ponto baixíssimo na terceira corrente. Para a próxima volta, faço uma corrente, um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E aqui no início, vamos trabalhar 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Depois de fazer isso, eu vou trabalhar um ponto alto duplo em relevo neste ponto alto duplo em relevo. Então, pego o ponto por trás e trabalho um ponto alto duplo em relevo. Depois de fazer isso, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Após fazer isso, vou laçar a minha agulha por 2 vezes, venho nesse próximo ponto alto duplo e trabalho um ponto alto duplo em relevo. Após fazer o ponto alto duplo, vamos trabalhar pontos baixos até passar um pouco do próximo ponto alto duplo que fizemos na carreira de número 20. Então, aqui, eu vou nesse próximo ponto que não está sendo ocupado e inicio a sequência de 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Depois daqui, a sequência toda se repete, tá? No final, vamos fazer mais um ponto baixo. Já fiz o meu último ponto baixo, finalizei com ponto baixíssimo. E para essa próxima volta, vamos começar com 3 correntes para dar a altura do ponto alto. E no próximo ponto, vamos iniciar uma sequência de pontos altos,
Será um ponto alto para cada ponto da base até o final da volta. Para essa carreira, vamos trabalhar apenas uma corrente e um ponto baixo para cada ponto da base até o final. E na próxima volta, vamos fazer praticamente o que fizemos aqui nesta volta com o leque de ponto alto duplo, só que aqui vamos fazer com ponto alto, tá? Então, eu vou avançar mais um ponto baixíssimo. Vou trabalhar 3 correntes para dar altura do ponto alto, mais 4 correntes de separação. Laço, volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Laço, pulo 4 pontos. Aqui nesse espaço, vamos trabalhar mais um leque, que vai ficar bem no meio aqui desse detalhe que fizemos nas carreiras anteriores com um ponto alto duplo em relevo. Então, continuo fazendo ponto alto, separando com 4 correntes e pulando 4 pontos da base, se certificando de criar esse desenho. Um grupo no meio desse V e um grupo entre os Vs. Nesta carreira, eu fiz apenas 5 pontos altos em cada espaço das correntes, tá? Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Para seguir, introduzo a agulha no espaço anterior, fazendo um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 2 correntes. Pulo 2 pontos. Venho no terceiro ponto. Faço um ponto baixo. Depois, 3 correntes. E mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Depois de fazer o ponto baixo no mesmo espaço, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos vir entre os grupos de 5 pontos altos da carreira anterior. Fazemos ponto baixíssimo e vamos dar início novamente à mesma sequência. 2 correntes, pulamos 2 pontos, um ponto baixo, 3 correntes, mais um ponto baixo no mesmo espaço, 2 correntes, um ponto baixíssimo. Para finalizar, você pode fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo ou fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria.
Esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo tapete redondo que você pode utilizar em quartos e lavabos. É uma ideia super linda e muito sofisticada. Espero que tenha gostado.